Quetiapina, 5 efeitos colaterais. A quetiapina é uma medicação da classe dos antipsicóticos atípicos. Isso porque ela tem um efeito na dopamina e um efeito também na serotonina. É um pouco complexo, mas dá para entender dessa forma. Acontece que ela é uma medicação extremamente versátil e pode ser utilizada para várias doenças, inclusive a ansiedade. E também pode ser utilizada na indução do sono de algumas pessoas. É uma medicação fantástica, tem até um vídeo aqui no meu canal sobre as indicações da quetiapina, ou seja, para que ela serve, se você quiser assistir. E hoje eu vou te falar 5 efeitos colaterais, então pega aí o lápis e o papel para anotar, que esse vídeo está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei minha ansiedade e agora eu quero ajudar você a evoluir através do controle das suas emoções. A quetiapina é uma medicação muito versátil, como eu falei. Ela pode ser utilizada para várias doenças, incluindo uma simples indução do sono para ajudar o paciente a dormir, como também para o tratamento da ansiedade e de doenças mais graves, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar. É uma medicação muito útil na medicina. E os seus efeitos dependem muito de doses. Ela tem uma faixa terapêutica muito ampla. A dose mínima de 25 mg é a dose que a gente utiliza para induzir o sono. Pessoas idosas utilizam essa dose sem nenhum problema. Mas ela pode chegar até 200 mg por dia. Então, é uma faixa muito ampla, é uma medicação muito segura. Eu vou te explicar aqui sobre efeitos colaterais. Mas você tem que saber que os efeitos colaterais muitas vezes dependem da dose que você está utilizando. Existem alguns efeitos que a gente não observa em pessoas utilizando doses mais suaves, doses mais baixas. Por outro lado, os efeitos são descritos em bula, a maioria deles com já uma ocorrência documentada, se são comuns, menos comuns, enfim. Então você precisa saber dos efeitos colaterais. Presta atenção nesse vídeo, pega aí um papel e um lápis, que agora eu vou te explicar 5 efeitos colaterais da quetiapina. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E o primeiro efeito, que é muito comum, é a boca seca. Esse efeito tem relação com a atividade do aumento da dopamina, do efeito da dopamina nos pacientes e é relatado tanto em antipsicóticos típicos como também antipsicóticos atípicos de um modo geral. Isso significa que a boca seca você pode sentir e é incômodo, mas de certa forma é algo que, dependendo, você consegue administrar, de repente bebendo mais água. Porém, é um efeito descrito como sendo comum. E o segundo efeito colateral é aumento do apetite, ganho de peso e alterações relacionadas ao colesterol. Eu coloquei esses 3 efeitos num só, porque na verdade eles são complementares. Quando você utiliza antipsicóticos em doses mais elevadas, você pode ter o aumento do apetite. Eu utilizo a quetiapina em alguns pacientes no meu programa de emagrecimento. Eu utilizo a quetiapina para ajudar no processo de emagrecimento. Os pacientes que estão sob ansiedade muitas vezes têm os hábitos alimentares emocionais
E utilizar a quetiapina é uma boa alternativa para tratar a ansiedade. Quando você trata a ansiedade, o paciente consegue emagrecer. Então eu utilizo dessa forma. Mas se você utilizar em doses mais altas, que não é o caso, né? Quando eu trato ansiedade eu uso sempre doses muito baixas, mas o paciente utilizando em doses mais altas, ele pode ter sim o aumento do apetite. Isso é descrito tanto em antipsicóticos típicos como em atípicos, mas principalmente nos antipsicóticos típicos. Mas a quetiapina pode trazer esse efeito também. E aí vem uma cadeia, o aumento do apetite levando ao ganho de peso, que por sua vez leva a alterações de colesterol. E isso deve ser sempre pensado porque a obesidade e o sobrepeso corresponde hoje ao principal fator de risco da maioria das causas de morte que nós temos na atualidade. Então, não pode ser ignorado. Se o paciente está ganhando peso relacionado à quetiapina, ele deve ter uma reavaliação do seu caso. Entretanto, pacientes que necessitam dessa medicação em doses mais altas são pacientes que normalmente têm doenças mais severas, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, e isso precisa ser manejado, né, pelo médico, no caso aqui o psiquiatra, que é o especialista nesse tipo de doença, porque também existe o benefício de tratar a doença de base. Então ele vai enfrentar aí decisões importantes, colocar numa balança, conversar com o paciente, dependendo do estado em que ele se encontra, para tentar controlar melhor essa questão e encontrar um equilíbrio para que ele não engorde e consiga ter o seu tratamento da doença que ele apresenta. Terceiro efeito colateral se relaciona com sonolência e sintomas extrapiramidais. Eu vou te explicar isso melhor. A sonolência pode ser um efeito colateral administrável. Às vezes acontece do paciente tomar a quetiapina na hora que vai dormir. Então ele costuma dormir lá 11 horas da noite e aí ele toma a quetiapina às 11 horas da noite e vai dormir. O problema é que a quetiapina demora um pouco, 2, 3 horas para fazer um efeito mais sólido. E aí muitas vezes ela fica ainda com um efeito residual quando a pessoa acorda. Imagina, você tomou a quetiapina à meia-noite, ela começou a fazer efeito lá pelas 2, 3 horas da manhã, e às 6 horas da manhã você já vai, 6, 7 horas da manhã você já vai acordar para trabalhar, então isso pode não ser uma boa ideia. O que eu costumo orientar os meus pacientes, já de rotina, é que tomem a quetiapina pelo menos 2 horas antes da hora de dormir. Então você costuma dormir à meia-noite, você toma às 10 horas da noite, e aí você vai ter um efeito já chegando à meia-noite que vai te fazer dormir. E normalmente os pacientes que têm alterações de personalidade relacionadas à impulsividade e à introspecção juntos são os pacientes mistos. Eu já expliquei isso para você em outros vídeos. E aí esses pacientes têm um grande benefício no uso da quetiapina como tratamento da ansiedade. Isso porque ela age das duas formas. Ela tanto tem um efeito na dopamina como também tem um efeito na serotonina. É uma ótima medicação e eu costumo utilizar a quetiapina nos pacientes que têm pouco peso a perder. Então aqueles pacientes que têm um controle emocional razoável, e isso dá um efeito só muitas vezes para dar indução do sono, e isso ajuda bastante no processo do emagrecimento e do controle da ansiedade. E nesses casos, a gente fazendo esse manejo de utilizar a quetiapina 2 horas antes, não existe normalmente a sonolência no outro dia. Consegue manejar. Por outro lado, os sintomas extrapiramidais podem acontecer. Eu já tive um caso de uma paciente de 80 anos utilizando a quetiapina como indutor do sono. Ela é uma paciente que também tem um quadro de demência leve. Ela se deu muito bem com a quetiapina, ficou mais colaborativa com seus familiares, passou a dormir melhor, inclusive. É uma paciente que tinha um histórico de impulsividade forte e ela ficou muito bem. Entretanto, depois de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, ela passou a apresentar espasmos musculares, que são os sintomas extrapiramidais. Inclusive, ela estava desequilibrando quando ela tinha esses espasmos, chegou a cair uma vez em casa e aí a gente teve que suspender a medicação, né? Quando suspende, o efeito regride. Normalmente, sintomas extrapiramidais não são comuns em pacientes utilizando antipsicóticos atípicos, como é o caso da quetiapina. Normalmente acontecem mais em antipsicóticos típicos, mas pode acontecer nos antipsicóticos atípicos.
e foi o caso aqui específico dessa paciente, o único caso que eu tive, paciente utilizando quetiapina, dose bem baixa. Eu sempre utilizo doses muito baixas, porque eu trato basicamente a ansiedade e insônia. Então, foi realmente um caso que aconteceu, mas que não é comum nessa medicação. E o quarto efeito colateral que eu vou trazer hoje aqui da quetiapina são os sonhos anormais e pesadelos. Os chamados sonhos vívidos, aqueles sonhos que parecem reais. Isso não é algo que eu costumo ver nos meus pacientes. Normalmente eu faço uma avaliação da personalidade do paciente e a gente entra com medicação normalmente assertiva. E o que eu vejo é o contrário, é o paciente que diz assim: eu tinha pesadelos, depois que eu usei a quetiapina, eu passei a controlar melhor meus sonhos, estou tendo sonhos agradáveis. Ou aquele paciente que dizia: doutor, parece que eu não dou, parece que eu não durmo, eu fico a noite toda sonhando uns sonhos muito reais, que são os sonhos vívidos, e eu acordo cansado, sonolento. Quando a gente faz a quetiapina, ele diz: mudou minha vida, agora eu estou tendo sonhos bons, agradáveis e eu acordo bem descansado. Normalmente é isso que eu vejo, mas é descrito em bula a quetiapina como causador desses sonhos anormais. Isso certamente se relaciona com interações com a dopamina. A dopamina é responsável pelas alucinações também que a gente tem, né, que as pessoas têm. E quando a gente está dormindo, a gente está perdendo o nível de consciência, porque a gente está aprofundando ali o sono, o nível de consciência vai reduzindo e aí pode aflorar durante os sonhos esses momentos de alucinação, esses momentos relacionados à dopamina, e é daí que vem os sonhos desagradáveis, né, e os pesadelos. Então é outro efeito colateral descrito aí pela quetiapina, o uso da quetiapina. Como eu uso doses baixas, como eu falei, normalmente eu não vejo esse tipo de efeito nos meus pacientes, mas está descrito na bula. E o quinto efeito colateral da quetiapina que eu trago para você hoje é a hipotensão postural. Para quem não sabe, a hipotensão postural acontece quando a pressão arterial, a pressão do sangue baixa quando você se levanta. Então aí você está deitado, levanta, a pressão baixa, a vista escurece. Ou você está sentado, levanta, a pressão baixa, a vista escurece. Inclusive, a hipotensão ortostática pode levar o paciente ao que se chama de lipotímia, que é aquela sensação de que vai desmaiar, ou também a própria síncope. A síncope é quando o paciente desmaia de fato. Às vezes acontece à noite, você está dormindo, acorda para ir ao banheiro, vai ao banheiro, quando está voltando para a cama você desmaia. Eu tive um caso exatamente de um paciente assim, que teve esse desmaio e a família ficou bem angustiada. Normalmente, a síncope ortostática ou a lipotímia ortostática não são graves, normalmente, mas a gente sempre tem que investigar. E aí, o que é que acontece com a quetiapina? A quetiapina tem um efeito na dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que age lá no sistema nervoso central, mas ela também atua no sistema cardiovascular e é dose dependente. A dopamina, quando é dose mais alta, que está lá no sangue, a gente utiliza inclusive a dopamina na UTI para fazer a pressão do sangue subir, mas quando ela está sendo infundida em dose alta, né, uma dopamina exógena, né, que vem como medicação, faz a pressão do sangue subir. Mas em dose baixa, ela pode ter um efeito contrário. E aí, quando a gente utiliza a quetiapina, que vai mexer com esse efeito dopaminérgico natural, o efeito endógeno, né, um efeito em dose baixa, você pode ter algum efeito relacionado com questões com a pressão arterial, com a redução da pressão arterial. Isso é um mecanismo complexo, não é bem estabelecido do ponto de vista científico, mas existe essa explicação teórica que eu estou te passando aqui agora. Então, hipotensão ortostática também é um efeito colateral da quetiapina. E se você está com ansiedade, com sintomas de ansiedade, ou se você está com dificuldade para dormir, você precisa aprender a controlar isso, porque você precisa dormir bem. Tem vários estudos já mostrando que se você dorme mal, você vai ter mais doenças e vai reduzir o seu tempo de vida, inclusive, vai aumentar as suas chances de morrer. Então você tem que dormir bem, no mínimo 6 horas por dia, tem que aprofundar, tem que acordar descansado. Olha, eu acabei de acordar, estou gravando aqui para você, estou muito descansado, estou muito bem, e você tem que ser assim.
Eu já tive problemas sérios com insônia, muitas vezes eu não acreditava que eu tinha ou eu não compreendia que eu tinha, e hoje eu já compreendo e consegui vencer. Você consegue também. A ansiedade também precisa ser controlada. Se você tem ansiedade, você tem que controlar. É diferente de você acabar com a sua ansiedade. Você não deve acabar com sua ansiedade. Você deve controlá-la e direcioná-la para o que importa. Coloca a sua ansiedade para aumentar a sua produtividade e levar você ao topo, à vida dos seus sonhos. É isso que você deve fazer. E evitar que ela interfira na sua vida, provocando aí insônia, provocando insegurança, enfim, perda de produtividade. Tem várias alterações negativas que a ansiedade pode trazer na sua vida e que você deve aprender a evitar o negativo e levar a sua ansiedade para o que realmente importa. E é por isso que você sabe, você tem que controlar a sua ansiedade. Controle sua ansiedade porque essa é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.